Oripa Waolofi, Oripa Waolote, Ile Kumi Chele Ifedumi Lokere, Baba Motu Pueblo Rococo Imbre, Orumina, Eleripi, Otumo Bawo Silago, Acheleri Omaya, Iba Baba, Iba Goda, Iba Cheta, Iba Olu, Iba Nipona, Iba Petepi, Iba Popo Eco, Maraonu, que Timbeloso, Olotumare. Yoruboya, Iboruboy Bushishi, Aburuboya Bushishi, Oboato, Shidori Bofumba, Baurumila, Belém, Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito achei que Fauá. E vá sempre ver, esteja no caminho, no coração e vida de cada um de vocês. Iboruboia. Iboruboia Buxixi. Mais um domingo, mais um abençoado domingo, mais um Ojoiku, para que tenhamos uma semana Odara Biodara. Consultamos o Sagrado Oráculo de Fá com a finalidade de buscarmos bons aconselhamentos, orientações, diretrizes através do Sagrado Oráculo e através do nosso sagrado e fiel, verdadeiro, único amigo de sempre, orientador Orumilá Baba Ifá. E ao consultar Ifá nos manda um caminho ao qual fala, isso me remete muito, esse código ético, ele me remete muito ao meu início de Ifá. E aí é aquele início acelerado que todo babalaô, recém-formado, né, que na verdade é um aô que querer, um aô Ifá, enquanto ele não busca seu panado, seu pinadu ali, ele ainda é considerado para Ifá, ainda não está ali, como disse os mais velhos, ainda não foi atestado, ainda não foi carimbado o seu passaporte, ainda não foi chancelado ali, que ele é um sacerdote a partir de já. Isso me remete muito lá atrás, porque todos nós aceleradíssimos, como como tu sai do quarto, empolgado, um monte de conhecimento, um monte de coisa. Isso, quando vai chegando a idade, vai vindo o tempo de Ifá, vai chegando a idade, os cabelos brancos vão chegando, aí você vai se dando conta que tu estava numa outra vibe, ainda que muito boa, ainda que muito válida, mas você estava numa vibe completamente diferente do que estava. E até bacana que eu sempre nós temos um grupo ali para organizar, eu sempre trago uma coisinha ou outra, e aí dentro dessa coisa, hoje eu coloquei lá para eles assim, o primeiro código, né, o primeiro código ético do sagrado, dos 16 mandamentos sagrados de Ifá, o primeiro mandamento onde ele diz, né, que o sacerdote, a sacerdotisa, o ifista, o iniciado, ele nunca deve falar daquilo que ele não sabe, né, e a natureza de todo auzito, já é a natureza do iniciado, da iniciada, né, da sacerdotisa, do alfacã, do orietê, dele querer falar de tudo, do que ele acha que sabe de tudo, enfim, é do mundo isso, né? Você sai da faculdade, um médico sai da faculdade, um advogado sai da faculdade, ele sabe tudo, conhece tudo, e ele vê os experientes ali tendo diferentes conquistas, né? Diferentes ganhos deles. Por quê? Por que isso? Por que esse cara esse cara carrega um know-how, esse cara carrega um tempo, esse cara carrega uma diretriz, enfim. Mas quando esse Odu vem, ele é sempre chamado, como foi carinhosamente chamado pelos mais velhos, né? Quando eu estava estudando e falei junto com meus maiores, meu padrinho sempre chamava isso, meu Luo, meu Lúcio Aju, meu Siwa, como dizem em Cuba, ele sempre chamava uma parada assim, esse é o último dos moicanos, porque ele é literalmente o 256. Ifá manda o 256º Odu de Ifá, para que possamos, através daí, nos orientar. Então, quando chega nesse Odu, teoricamente você pega, né? Você pega o tratado, né? Você pega as nossas escritas e você vai caminhando por todas as páginas, né? Tratado esse, o Pedro Aranco, que sempre deixa no quarto de Ifá, para que o auzito possa estudar. Então, quando chega, ele vai lendo página por página, caminho por caminho. Quando chega na última página, né? Na última página, deixa eu ver se eu acho aqui, caramba. Enfim, tá aqui, como se fosse a última página, né? Ifá literalmente chega para o sacerdote. Tem um caminho aqui que ele fala, tem um sacerdote que ele chega aqui e fala: olha,
você estudou Ifá? E aí a natureza do Babalô dizer, claro, estudei, aprendi tudo, sei tudo. Ele fala, era isso que eu ia te perguntar, se você já sabia tudo, se você passou por todas essas páginas aí, se você leu a Bíblia completa, se você leu o Alcorão completo, se você leu os tratados, né, sagrados de Ifá de uma forma completa, você leu a sua livreta completa, e aí vai ser a natureza de cada um aqui, né? Você chegou no último período da faculdade, e aí aprendeu tudo, se formou, enfim. Mas para nós ifistas, o Babalaô, ao Babalaô, Orumilá e Olofim, eles vão perguntar, e aí, tu aprendeu tudo já? Já que tu chegou na 256ª página? E aí o sacerdote vai falar assim, claro, aprendi tudo. E aí ele falou assim, não, você não aprendeu nada, você ainda não sabe nada, somente para todo sempre, quem tudo irá saber se chama Olofim e Orumilá. Olofim por ser o detentor desse sagrado oráculo de Ifá e Orumilá por ser o único orixá que acessa a todos esses odus de Ifá. Imagina que nesse tratado que está aqui, ele tem uma história por cada odu. E dizem os mais velhos que existem 256 histórias por cada odu. Eu tenho um odu aqui, que ele está com, eu tenho 140 e poucos itãs dele, pataquins dele, como chamamos, contos sagrados de Ifá, desse odu em específico. Ele é o único que eu tenho isso. Tem um outro que eu tenho 80 e pouco, tem um outro que eu tenho 70 e pouco, um tem 40, outros tem 10 coisinhas só, 10 historinhas só. Mas dizem os mais velhos, tanto que isso aí foi catalogado, está na Unesco, né? A Bímbula, né? Que é o nosso representante direto na Unesco, né? Ele colocou o Ifá como patrimônio sagrado da humanidade na Unesco. Ele disse numa das falas dele que existem 256 histórias, pataquins, itãs, para cada odu Ifá. Então você tem que multiplicar os 256 pelos 256 signos de Ifá. E aí os mais velhos diziam que para você dizer que você aprendeu Ifá, você tinha que pelo menos gravar 5 histórias de cada um odu Ifá. E aí você começa a colocar isso na cabeça, você começa a achar que isso é meio impossível. E é meio impossível. Você, quando repassa um odu, você relembra daqui, relembra dali, mas para um teste é papo 1. Bora! Babá e Job, 5 histórias. Babá o Iacumejo, 5 histórias. Babá e Orimejo, 5 histórias. Babá ou Safum, 5 histórias. Babá o Gunaquetê, 5 histórias. E cada um vai. E aí você não vai ter como lembrar de todas as 5. Já diz Ifá que por maior que seja o que esteja, ou que ache que saiba um sacerdote, um babalaô, um oluô, um arabá, ele nunca saberá tudo. Ele tem a única certeza na vida dele que ele irá aprender por demais, mas ele jamais irá aprender na sua totalidade, porque ele só na totalidade irá aprender, Agô, Fiedeno, somente sabe Olofim e Orumilá. Então, por mais que você ache, que você saiba da vida, ainda tem muita coisa para você aprender. Então, o Ifá te pede nessa semana que você nunca diga para você mesmo que você tudo sabe, você tudo já tem o conhecimento, tudo você é o cara, tudo você é a pessoa, você é o melhor advogado, você é a melhor advogada, você é o melhor médico, você é a melhor médica, você é o maior e melhor psicólogo, você é o maior e melhor historiador, você é o maior e melhor geógrafo. Não tem como você saber tudo, assim como não tem como você ser o maior e o melhor pai de santo, o maior e a melhor mãe de santo, o maior e melhor babalaô, o maior e melhor orietê, seja qual cargo religioso que você tiver,
Oromila diz, por mais que cada um saiba, eles nada sabem. Quem tudo sabe, são os que tudo sabem, são Olofim e Oromila. Então, para que você tenha uma semana ao dar a Biodara, para que você não viva a negatividade que por mais uma vez está vindo, uma perda de tranquilidade, uma perda de centro, uma perda de eixo, que segundo o Ifá, com o que falou semana passada, muitos ainda não aprenderam e insistem nas guerras, nas confusões, na perda da harmonia, na perda da paz, na perda da tranquilidade. E por isso, Oromila não volta com o mesmo Odu, mas volta com a mesma profecia, falando de uma forma diferente, onde uns vão julgar saber mais do que os outros, uns vão se julgar ser superiores mais do que os outros, mas jamais serão superiores aqui a cada um de nós, somente Olofim e somente Oromila. Senhores sabedores ou senhoras sabedoras do conhecimento aqui, não. Eu lembro uma história que uma vez, acho que já contei isso aqui, mas vale lembrar. Estava no meu primeiro Ifá, com o meu primeiro Babalaô, e ele nervoso ali na mesa, ele naquela ali empolgado, né, emocionado. Aí ele virou para o mais velho que estava lá, Dom Pedrito, Ogum da Teturá, Ibaê, Baê, Tonum, que grande, que Olófio tem em bom lugar. Virou e falou, olha, papá, mira, oi, o senhor é rei de todo o rei. Ele falou, sim, sou? Não sou. Eu não me sou rei de los reis. Nós outros acá na mesa, nós outros somos todo rei. Olofim estava dizendo, perdão, Olofim, é que nós tínhamos como grande Olofim, grande senhor da sabedoria de muitos nós ali. Mas ele tinha dizendo ali para aquele camarada, para aquele iniciado, para o meu primeiro afilhado Babalô, que ele estava dizendo que todos nós ali na mesa éramos e somos reis. Como diz o cargo que Oromila nos dá, que ali todos são grandes, todos são reis, apesar de Oromila, Babaifá, ter cedido a sua coroa. E aí entregou sua coroa Dadá para Xangô, isso é uma outra história. Mas ele quis dizer ali que, quando o menino falou empolgado, emocionado, disse que ali todos éramos reis, e ele era o maior de todos os reis, ele disse que não, todos eram igualíssimos. Todos estavam em igual situação. A única coisa que ia separar um de cada um deles, e cada um seria o seu tempo. E aí a gente vê quando a gente faz uma cerimônia, quando bota aquela fila de babalaôs, aí você sabe quem é o mais velho, natureza que os velhos têm algo que o novo nunca tem. Então, você tem que respeitar todas as pessoas, sendo elas iniciadas ou não, sendo elas feitas ou não, sendo o que for, nós precisamos respeitar todas as pessoas, porque aqui ninguém é maior ou melhor que ninguém. Então, precisamos respeitar todas as pessoas, porque nada somos, nada sabemos, iremos morrer nisso aqui, com toda certeza e seguridade. De repente vem um mais novo, e vem num passo mais rápido, e consegue absorver isso muito mais do que todos os outros. E aí você, pelo seu tempo, você pela sua idade, você pela sua experiência, você vai querer dizer que você sabe mais do que aquele que está chegando agora, e você não sabe. Então, Oromila te diz para que você tenha uma semana, Oromila te diz para que você tenha uma semana ao dar a Biodara, que não viva a negatividade novamente, de perda no seu centro, da sua paz, do seu eixo, da sua harmonia, do seu centro e da sua estabilidade. Não desconsidere aos demais. Essa é a primeira coisa que Fá te diz, ok? Daí, como é um Odu que fala muito de Olofim e Oromila, eu perguntei primeiramente a Oromila se era ele que conduziria a defesa dessa semana, e Oromila disse que não. Perguntei se seria então Olofim que iria conduzir a defesa dessa semana, e disse que não. E aí, vamos parar, já que eu dou, vamos parar, vamos estudar, vamos analisar o que diz Ifá, já que tudo a gente não sabe. Então, aqui nasceu o Auan de Assurrano. Há pouco tempo o Ifá nos falou da limpeza que fazia em cima do Auan de Assurrano. Nesse Odu em si, por mais uma semana, terceira semana, que coisa gostosa. Mais uma vez, eu tenho 3 pessoas que eu conheço desse Odu. Uma é um afilhado meu direto, é um dos meus primeiros afilhados, meu segundo barco.
A segunda é um anjo boneado que eu tenho, que há pouco tempo chegou, que é um menino excepcional. Esse primeiro é de Oxóssi, esse segundo é de Xangô, e nós conhecemos uma Pequebi, que é conhecida de muitos aqui, muitos, e é filha de Exodus, é comerciante, e é filha de nosso pai Assurrando, nosso pai Obaloê. E aí foi quando Exodus foi perguntado, e olha, cara, ela não tinha características nenhuma, mas quando saiu, com toda certeza perguntaram isso, aquilo, Oxum, Yansan, fulano, Beltrano, Ciclano, eu não estava na iniciação dela, mas imagino que tenha sido isso, mas quando vem, vamos parar para ver a regência desse santo, desse Odum. Esse Odum não tem uma regência melhor nessa vida do que Obaluaê. Então, pela terceira semana consecutiva, nós temos o nosso pai Obaluaê em seu mês nos defendendo. E nessa semana em si, não é só um orixá regente do Odum, não é um Odum que é regido por esse orixá. Ele também vem nessa semana defendendo a cada um de nós. Então, dois ebós que são primordiais nesse Odum. Esse Odum se limpa e consegue muitas coisas com uma só maneira, com uma só coisa. Um ebó-mici de casca de alho, né? De restos de alho, né? E casca de alho. Você faz um banho disso aí, você não precisa colocar folha, você não precisa colocar erva, você não precisa colocar nada, você só precisa usar casca de alho. E você toma da cabeça para baixo, em outras situações, do pescoço para baixo. Então, veja o que você vai acontecer, porque ele visa o quê? A casca de alho em si, ele visa tirar as maldições, as pragas, as macumbas, os feitiços, quando se tem. Mas se tem ou não se tem, como se marca, Oromila diz que pelo menos se limpa. Aos que têm Assurrando, aos que têm Obaloaê, podem fazer um grande Auan, entendeu? Auan, Auan, Auanubi, Auan CC, Auanubi, Auan CC, Auanubi, Obaloaê, Auan. É mais uma vez que Auan está marcando, dizendo ali, ó, aos que passam, aos que busquem, aos que necessitam. E quando se marca Auan, se marca uma limpeza geral com tudo que a boca come. Nós nos limpamos, quem já participou da letra do ano, quem já participou do ebó do ano, geralmente em quase todas as casas os babalaôs usam o Auan, que é uma cerimônia específica do povo Arará, do povo de Assurrando, do povo de Obaloaê, do povo desse grande Olupopô. Então, é um mês que esse Senhor está querendo limpar a todos. Limpar das doenças, limpar das mazelas, limpar das maldições, limpar dos feitiços. Então, aos que têm Obaloaê, show. Aos que não têm, podem procurar o seu sacerdote, fazer um ratatá, juntar a galera e fazer um Auan. Olu pode nos limpar com o Obaloaê, Olu pode nos fazer esse caminho. Aí é com cada um, ou que tem as casas das mães e santos que tem o Obaloaê, me limpa com o Obaloaê, me limpa. Quando chega no dia 17 de dezembro, é uma natureza de todas e todas as pessoas, né? Todos os sacerdotes, todas as sacerdotisas que já são da terra de Assurrando, eles colocam ali frente ao seu Assurrando, frente ao seu Obaloaê, colocam o mini Auan, as pessoas se limpam e pagam ali o que podem, o que devem, e geralmente não tem como pagar, né? Porque ele é um santo que mendiga, ele é um santo de pobreza, porém de muita riqueza espiritual, de muita riqueza de saúde, de muito caminho próspero que pode nos reinar. Então, por mais uma semana, então, independente das limpezas que nós precisamos fazer, nosso Pai Obaloaê anuncia o quê? Procura se limpar. Mas antes de se limpar, procura limpar os seus pensamentos, para que você não se julgue superior a nada nem ninguém. Um outro caminho que tem e termina a profecia com um Sororifá. Então nos cabe escutar os conselhos, acatar os conselhos por mais uma semana falando. Então automaticamente alguns não estão escutando, alguns estão só ouvindo, mas não estão aplicando. E novamente Ifá diz: esse é um Odum ao qual, além de nosso Pai Obaloaê, aonde caminha, fala no caminho, ele fala no cachorro de rua. Aonde Oromila, em dado momento, ele se viu esse Odum e Ifá orientou para ele que ele, de forma alguma, procurasse fazer amizade com aqueles que não queriam amizade, que eram pessoas de rua, que eram pessoas que ainda estavam em outra vibe. E Oromila queria ajudar a todos, queria consultar a todos, queria limpar a todos. E aí Ifá disse: cara, nem todo mundo tá para a casa de Ifá. Nem todo mundo tá para a religiosidade. Tem uma galera que quer ficar no boteco,
tem outra galera que quer ficar no puteiro, tem outra galera que quer viver nas orgias, tem outra galera que quer fazer coisa errada, tem uma galera que não quer saber nada com o sagrado e só busca o sagrado quando precisa. Quando você fala para muitos assim, olha, você precisa se iniciar, ele fala, não quero compromisso com isso, eu não quero ser isso. Quando você fala então para outros que você precisa fazer santo, meu Deus do céu, não, que eu não quero ser mãe de santo, não, que eu não quero ser pai de santo, não, que eu não quero compromisso com isso. Quando você vira mais ainda e fala, cara, você tem que ser um orientê, não, eu não quero dirigir cerimônia, meu santo tá bom para mim. Quando você fala para outros, você tem que ser um sacerdote, muitos ali dizem assim, não, cara, isso aí, ó, eu não vou aguentar ser como o senhor, não, ficar ali, poxa, 4 horas sentado lá no quarto, eu já vi o senhor sentado lá 8 horas seguidas, como é que eu vou aguentar ficar nesse negócio? Eu não quero isso para mim não, eu quero minha liberdade, eu quero minhas coisas. Ué, mas você não quer religiosidade? Então foi o que Ifá orientou Orumilá, que tivesse muito cuidado, muito cuidado, ao você querer oferendar, oferecer algo para uma pessoa que lá fora estava. No caso era um cachorro, na história eu conheci. Mas Orumilá não escutou, Orumilá cagou e andou para o que faz disso, pegou o seu pão e foi se aproximando do cachorro de rua. E o cachorro olhou o pão e falou, opa, tô com muita fome, cara, esse camarada tá ali, ele tem algo para me saciar. E ele foi lá e, toma aqui, Totozinho, vem aqui. E o Totozinho vai lá, balançando o rabinho, se fazendo amigo, para perto dele. Aí o Orumilá faz o carinho, o Orumilá acaricia ali, passa a mão no cachorro todinho, e aí faz carinho, bibi, o cachorro pula, faz graça, e o Orumilá tá com o pão na mão. E o Orumilá falou, cara, Ifá tá muito enganado, cara. Tem muitas pessoas que realmente têm uma dificuldade grande de chegar dentro da casa religiosa, mas quando você se coloca aí, se você for oferendar, né, se você for oferecer, se você for prestar os seus serviços a essas pessoas, olha como é que você consegue. Você vai evangelizar essas pessoas. E aí tá aqui, cara, o pão aqui. E aí ele tá vendo, ele tá aqui comigo ainda, porque... E eu vou testar agora para ver se é só isso mesmo. E aí deu o pão. Quando deu o pão, o cachorro parou, pegou e... linha na pipa. E Orumilá falou, caramba, aconteceu. Era o que Ifá estava falando. E eu, com que vergonha, vou para casa de Ifá. Quando chegou esse consultor, Ifá lhe mandou esse mesmo Odu, aonde dizia para ele, muito cuidado para você tentar fazer amizade com um cachorro de rua, porque você vai perder o seu pão, o amigo, e passou. Para e cuida dos que querem realmente ser cuidados. Quando esse camarada precisar e quiser realmente, ele vai até a casa de Ifá, ele vai até a tua casa de santo, ele vai até teu barracão, ele vai até a tua ibé. Não precisa você impor, tentar, se expor. Tudo chega à casa de Ifá quando bem precisa. Tudo chega à casa de Orixá quando bem precisa. Tudo chega à igreja, tudo chega aos templos, tudo e todos chegam aos locais sacros quando precisam. Então você não tem como você tentar salvar a tudo e a todos, porque você tem que tentar salvar quando eles quiserem ser salvos. Então na semana, não perca esse tempo, não perca de verdade. Não perca a verdade, pelo menos nessa semana. Cara, é difícil falar isso, porque eu sempre estou tentando. Sempre. Organiza grupo, desorganiza grupo. Tu tem decepção aqui, tem decepção ali, faz coisa aqui. Vamos tentar organizar um ebó coletivo. Vamos isso, vamos aquilo. Quando a pessoa não precisa mais de você, rapaz, age como um cachorro de rua. E aí você tem que sempre fazer o quê? Fazer o bem sem olhar a quem? E aí, ter a ciência, ter a consciência, ter o afago ali pelo sagrado, dizer, eu te avisei. E aí você fala assim, se você fez de coração. Mas saiba que muitos aí estarão perdidos. Cães de rua, que não querem comprometimento com nada e nem com ninguém, se julgam sabedores, se julgam melhores,
Dizem ali, tanto que tem um caminho que ele diz assim, nesse Odo é muito triste. Se o santo nada me dá, eu nada posso fazer por ele. E quantos de vocês já não ouviu falar assim? Se o santo não me der alguma coisinha, eu não posso fazer nada. Se o Ifá não me der caminhos, eu não tenho como ser Babalaô. Se o Orixá não me der caminhos, eu não tenho como fazer meu santo. Se o sagrado me der caminhos, eu não tenho como fazer meu ebó. Oi. E quem te disse que o sagrado precisa de você? Quem te disse? Não. É você que precisa do sagrado para cumprir com o seu caminho. Porque se não for nessa vida, vai ser em outra. E se não for para você, vai passar para um outro seu. Mas você vai cumprir com o seu caminho, sim. Porque quando você saiu do Orum, você se comprometeu com esse caminho. Então você não pode dizer agora, de maneira alguma, que se o santo não te dá, você nada pode fazer por ele. Você não está fazendo por ele, você está fazendo por você. Então não espere o santo, não negocia. Da maneira como foi colocado aqui no nosso país, até mesmo no mundo, a maneira como que tu dá algo e recebe algo em troca, essa não é a condução, essa não é a condição, esse não é o caminho, esses não são os caminhos que nós devemos seguir, porque nós precisamos do sagrado, e o sagrado não funciona como moeda de troca. Se você quer como moeda de troca, você vai lidar com as energias que se vendem, que são vendáveis. Como é o sagrado que não é vendável de maneira alguma, isso não é moeda de troca. Então você não deve esperar o Orixá te dar para você fazer algo por ele, porque você não está fazendo algo por ele, não estará fazendo algo por ele, e sim por você. Você está cumprindo com uma oferenda ao qual você disse ao mundo que você ia fazer. Você está cumprindo com uma iniciação, com uma consagração que você disse ao mundo que você ia buscar. E você ia cumprimentar. Eu sempre falo, cara, meu Odu, quando disse que eu precisava receber todos os orixás, cara, 400 Urimolés, assim como saber todos os 256 Odus de Fá, com 256 histórias eu não vou saber, tenho a certeza que eu não vou conseguir chegar a nem 50. Que dia? A 401. Eu devo ter uns 20 e poucos juramentos ali, eu devo ter uns 20 e pouco a quase 30, né, juramentos entre todos os orixás, os principais orixás, entre os juramentos, entre poderes, entre consagrações, entre terras que nós vamos passando. A natureza da África, da maneira tradicional, eu me consagro na terra de Oxum, eu me consagro na terra de Exu, eu me consagro na terra de Ego, da maneira como eles fazem aqui, se consagram também nessas terras. Porém, você corre os poderes, como aqui dizemos, né? Da maneira como a nossa tradição vai, da maneira como a nossa família afro-cubana segue, é dessa maneira, corre o poder. Então, dado momento, tu recebe Oru, Abaoro, Babaoro, como a galera fala, dado momento, Odua, dado momento, Orixaoco, dado momento, Olocum, as 7 principais potências africanas, né? Os 7 principais orixás, mais o seu anjo da guarda, enfim, vários outros poderes, e tu vai galgando no teu tempo, mas já está dizendo Ifá, que os orixás, se os orixás não me dão, eu nada posso fazer por eles. E não é essa história, você deveria estar fazendo por você. Então, busque o seu sagrado, busque de todas as maneiras a se limpar nessa semana, limpar os seus maus pensamentos, fazer algo por si, para que você possa, com toda certeza e seguridade, se buscar. Boru, ele diz que uma coisa importante para que você que busca aqui o sagrado, você diz assim, quando aos filhos desse Odu, e a gente que está se vendo nele, né, nós que estamos nos vendo nesse Odu, ele diz assim, viver com humildade é uma das grandes bênçãos que o ser humano possa ter, porque ele, acima de tudo, ele busca viver em paz. E é em paz que o Oromila diz, então busque ser humilde. Humilde nos seus pensamentos, humilde nas suas ações, humilde no seu querer, humilde em todos os caminhos, né? De verdade. Busca isso de verdade, porque vai ser uma grande bênção para ti nessa semana, ainda mais de buscar uma bênção de paz, de harmonia, de centro, de eixo e, acima de tudo, de estabilidade. Você precisa centrar essa cabeça, você precisa centrar esse coração, acalmar esse coração. Então, é esse caminho. Primeiro Odu ao qual Ifá nos traz o vencimento. Recentemente ele estava como Odu principal da semana,
fala daquele caminho de respeitar as quintas-feiras, né? Mas acima de tudo, né, que você não troque nenhuma responsabilidade, né, seja ela religiosa, do seu trabalho, de tudo, por algo devaneio, por algo que é impróprio, ilícito, entendeu? Algo que não convenha com aquilo que você diz. Se você está programado essa semana você cumprir com os seus ebós, cumpra, não deixa que nada faça. Se você tem um trabalho, um projeto, uma coisa que você tem que entregar essa semana, cumpra. Se você precisa, né, de se desculpar com algo ou alguém, se você precisa chegar ali e ter uma conversa com algo ou alguém, que tenha, e você não deixa que nada negativo desvirtue o seu comprometimento para com esse compromisso sagrado que você tem. Seja sagrado de uma forma sagrada religiosa, ou uma coisa sagrada que virou regra, virou sagrado, virou caminho para você buscar algo que vai te engrandecer mais e mais. Onde vem a diversidade, e nos diz que a gente deve sempre se superar ante as adversidades. Recentemente também foi Odu, né, de orientação da semana. Então, você não deve se amedrontar, você não deve se acovardar, você não deve se engrandecer, usar o seu ego, usar a sua vaidade, usar a sua prepotência, a sua arrogância ante as adversidades. Você não deve fazer isso. Você deve se impor ante a tudo isso e vencer com toda certeza e segurança. Na junção, Oromila nos fala daquele velho confessionário, né? daquele velho caminho de você se confessar ante o sagrado. Então, de verdade, se você não tem coragem de você sentar numa mesa de jogo e você levar ali a sua verdade, bata a cabeça ante o seu sagrado, ante ao seu Orumilá, ante ao seu Ifá, ante aos seus orixás, ante essas energias, ante ao seu altar religioso e se confesse. Coloque ali todas as coisas que você realmente precisa, porque o Orumilá diz que você precisa colocar coisas ruins para fora. Você precisa desabafar, mas não com as pessoas, e sim com o sagrado. É o que Ifá carinhosamente te pede. Na junção, no contraburi desse odo, o Oromila diz que nós não deveríamos usar a barba, né? Não é que não deveríamos usar a barba, não deveríamos usar costeleta, não. Para você usar uma barba, você tem, imagina, antes de fazer, sentei, da semana, já sexta-feira, já corto meu cabelo, faço minha barba, aparo ela todinha, hoje vou lá e limpo as voltas para que você sempre esteja e seja aciado. Você seja uma pessoa aciada e você sempre esteja aciado. É um modul de limpeza, então você precisa se limpar. Você não pode deixar de maneira nenhuma que a aparência negativa, a aparência suja, ela traga energias sujas para você, energias de coisas, né, como se diz, né, é que eu não gosto da palavra, mas espíritos que não foram iluminados como tal. Entendeu? Você não deve usar isso de maneira alguma. Você deve procurar sempre estar limpo, sempre se manter limpo, sempre se manter cheiroso, sempre se manter aciado, para que você possa trazer boas energias, um toque legal para a semana. Com os odus de cima, Ifá nos traz uma negatividade de perda do centro, do eixo, da paz, da harmonia, da estabilidade. E isso tudo ocasionado pelas nossas ações, pelas nossas cabeças, né? Quem nos defende é nosso pai, o Baloé. E o Baloé dá essa limpeza de Oauã para quem pode fazer o Oauã, e o banho com as cascas de alho para quem queira fazer e quem precisa fazer, é importantíssimo. E além disso, não deixar de escutar os conselhos, não deixar de acatar os conselhos, não deixar de aceitá-los e, acima de tudo, segui-los, né? E daí o Oromila nos termina com dois importantes odus para que você tenha uma semana abençoada. Estamos falando de maiores, né? Onde diz que quando a gente não aceita as regras desse mundo, a gente deve viver fora dele. Isso é fácil. Não são os pais que pedem bênção aos filhos, são os filhos que devem pedir bênção aos pais. Então, você como menor, vá até o seu maior, peça desculpa, até mesmo do que você acha que você está certa ou que está certo. Vá até ele e busque. Não espera o negativo te pegar. Não espera ser tratado, ser julgado como cão de rua. Busca o seu caminho. E acima de tudo, o Oromila te diz assim, e não permita que algo ou alguém decida por você.
você mesmo ou você mesma, você tome suas decisões, você busque os seus caminhos, porque se assim você fizer, você com toda certeza e seguridade terá melhores ações, e essas melhores ações, elas vão fazer com que a sua semana seja Odara Brodara. Ao invés de perder o meu centro, o meu eixo e a minha estabilidade, eu vou encontrá-lo. Ao invés de perder minha paz, meu sossego, minha harmonia, eu vou buscar isso para mim. Em prol de quê? Das ações que eu escolhi modificar. Eu vou trocar todo o negativo pelo meu positivo. Eu não vou esperar os orixás me darem, ou Ifá, ou o sagrado que for, Deus, Jesus, a quem eu chamo, me dá alguma coisa para eu poder fazer algo em troca. Eu sempre tenho que fazer. Eu sempre tenho que buscar. Pelo menos eu tenho que todos os dias sentar e orar muito. Eu tenho que todos os dias pedir as bênçãos dos meus pais, já que aqui não estão mais. Eu vou ao meu pai Xangô, a minha mãe Oxum, vou pedir aos meus pais carnais, venham ao meu quarto de Fá, falo com o meu Orumilá, falo com o meu Exu, falo com todas as energias, falo com o Lorum. Peço a todos que tirem todas as negatividades da minha cabeça, todas as ações negativas possíveis, que eles me ajudem a fazer. Mas se ainda assim eles nada fizerem, eu tenho que fazer. Eu não posso esperar que essa bênção me toque para que eu possa fazer com que essa bênção seja e esteja presente na minha vida. Orumilá te pede para que você lute pela paz, lute pela harmonia, lute pelo seu centro, lute pelo seu eixo, lute pela sua estabilidade e faça isso com certeza e seguridade. Não seja um cão de rua, seja um cão de dentro de casa. Não seja um camarada que alguém te estende as mãos e você paga com a bunda como resposta. Procure ser amigo, procure não ser interesseiro, procure não ser egocêntrico, procure não ser altivo, procure não viver nenhum tipo de negatividade. Seja humilde, viva em paz para que você tenha uma semana Odara. E esses são os conselhos que o Orumilá Babá ele te traz. Desculpa um pouquinho por estender um pouco mais os conselhos dessa semana, mas é que é um Odu que requer, porque nós e muitos estão achando que tudo sabem, ou que se acham melhores que os outros. E aqui Ifá já diz que somente quem sabe, Olofim e Orumilá. E se você não é nenhum deles, como nunca será, não se julgue maior ou melhor do que o outro. E sendo assim, tenha uma semana e que Ifá Uá, Ifá sempre venha e traga uma semana Odara Beodara, que tudo siga Odara Beodara na tua vida, que seja com toda certeza e seguridade. E como sempre falamos, Araxê!